Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos ver um conceito chamado vetor de tensão. Eu vou abrir um JAN também aqui. Deixa eu abrir aqui um JAN aqui. Lousa interativa. Para eu começar a explicar por lá, fica melhor. Enviar. Compartilhar. Bom, eu vou apresentar o JAN aqui e vou compartilhar essa janela. Espera só um pouquinho. Esse aí vai lá para o JAN. Melhor. Então, vai aparecer aí na tela. Certo. O JAN. Tá vendo aí, né? Então, sim, tá aqui o JAN, professor. Então, vamos lá. Bom, cadê minha canetinha? Então, aqui. Espero que o mouse não... Ele está dando conflito o mouse com minha lousinha, sabe? E, às vezes, some o mouse. Quando eu uso a lousa, some o mouse. Quando eu uso o mouse, some a lousa. Vai, cadê a canetinha? Deixa eu parar. Essa canetinha. Vamos lá, então. Bom, então hoje nós vamos estudar dois assuntos, que é força oblíqua. Nós vamos voltar nessa força oblíqua depois, e vetor de tensão. Eu tinha separado esse assunto para... Não sei para que servem esses outros dois botões. Eu tinha separado esse assunto porque força oblíqua ele continua lá na frente. Primeiro vai ter o vetor de tensão, depois força oblíqua, então, mas como eu preciso ter uma relação entre eles, eu vou dar a força oblíqua agora, depois eu continuo. Tá? Deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Espera aí um dia. Mais uma informação aqui que eu preciso. Certo. Bom. Essa sequência aqui não está boa. Vou colocar outra mesa. Vou misturar aqui. Essa sequência aqui. Isso de tensão. Só olhar aqui. Isso. Vou começar melhor aqui. Bom, então vamos pensar o seguinte.
Esse assunto de força oblíqua, ele vai ser visto depois, mas nós vamos começar com vetor de tensão, mas aqui dentro do vetor de tensão já vai estar o conceito embutido, né? Então, vamos considerar um sistema de coordenadas, certo? Não dá para fazer nada sem sistemas de coordenadas, certo? Então, vamos fazer aí o sistema de coordenadas JK e considerar um corpo aqui. Então, nós já tínhamos visto que a gente escolhe uma área pequena, um vetor normal que está perpendicular, essa área dA, certo? E uma força F, que vem aqui, você tem o dF, porque essa força ela vai se distribuir em todo o material, então, como você está escolhendo só uma região, você separa o dF e o dA. Depois, se integrando, fica a integral de F e A. Então, você tem esse corpo aí, ok? Nós tínhamos definido o tensor das tensões, que era dF, dA, certo? Agora, nós vamos definir uma coisa chamada vetor tensão, que é o T. Então, qual é a ideia que a gente tem aqui? É pegar o dF e dividir pelo módulo da área, sem ser vetor. Então, a única diferença... Deixa eu apagar aqui melhor esse T aqui, está meio estranho, né? A única diferença é que não vai o módulo, certo? Então, para onde que está apontado o T? Na mesma direção do DF. Certo? O T está aqui, na mesma direção do DF. Porque, ó, vetor, vetor na mesma direção. Então, essa situação de separar os dois vai ser muito útil, porque esse aqui, ele dá uma informação completa do corpo. Uma informação completa. E esse aqui dá uma informação no ponto. Certo? Então, nós vamos ver como é que a gente transforma uma situação na outra. Então, se eu pensar assim, ó, que o T é o DF, vamos fazer uma regra da cadeia aqui. Né? DA, DA, DA. Então, o que acontece? Se você anular esse aqui e esse aqui, volta ao que estava antes. Ó. Anular esse com esse, volta ao que está lá. Certo? DFDA. Mas quem é esse aqui? Ó? É o que está aqui em cima. Então, T é sigma. E essa aqui é uma matriz. Certo? E quem que é o DA? Certo? O DA está apontado na mesma direção do N. E N é um versor. Então, esse aqui é o próprio N. Então, a gente encontra uma relação entre o completo do corpo, né? Que é o global, e o local. Você pode também pensar aqui, ó. Local, global. Tá? Então, você vai ter uma relação desse tipo aqui. Então, esse aqui é o vetor tensão. É a definição dele, ó. Definição sempre é 3 tracinhos. Então, essa aqui é a definição do vetor tensão. Ok? Então, na aula passada, a gente já tinha visto o tensor das tensões. E agora o vetor tensão definido dessa forma e uma relação entre eles. Certo? Então, aí vamos pensar numa seguinte situação. Como é que a gente decompõe a força F? Se você tiver um sistema global, você vai pegar o Fx na direção Y, Fy na direção J, Fz na direção K. Isso aqui é para o global. Certo? Só que, vamos colocar o desenho aqui de novo. Está lá a força F. Só que eu vou pegar essa força aqui, decompor ela numa direção normal e em duas direções tangenciais. Então, esse sistema que está fora do corpo,
é o sistema global, certo? I, J, K e assim por diante. Ok? E esse aqui, com uma normal e uma tangencial T1 e uma tangencial T2, vai ser um sistema local. Então, esse aqui é global e esse aqui é um sistema local. Então, esse aqui, nós vamos estar interessados nele porque ele é do ponto. Eu escolho qual ponto eu vou e eu pego lá um elemento de área. E o global, certo? É o corpo inteiro, é o completo. Certo? Então, nós acabamos de ver uma relação um entre outro. Agora, vamos pegar essa mesma força que foi decomposta em x, y, z, vamos decompor ela aqui. Então, ela vai ficar F na direção normal, mais F T1 na direção tangencial. Às vezes usa FS, né? A notação FS. E FS2 na direção T2, certo? Isso aqui local. Ok? Então, são dois sistemas de coordenada, um fora e outro em cima do corpo, um com coordenada x, y, z e esse aqui. E como agora a gente tem uma relação, né, onde T é sigma n, certo? Nós já acabamos de obter essa relação, a gente vai provar que isso é verdade, né? Já obtemos quase que uma derivação disso aqui, e vamos trabalhar com essas forças aqui, ok? O chato disso aqui é porque esse quadro, ó, se eu quiser diminuir esse quadro aqui, ó, ele fica pequeno demais, né? E às vezes sobra espaço aqui e a gente tem que mudar para outra, né? Bom, então vamos ver lá. Vamos fazer mais como é que fala? Uma derivação. Vamos pegar a área. A área vai ter uma direção AX, na direção Y, a Y na direção J e a Z na direção K. Certo? Então, a área aqui está relacionada ao global. Vamos pegar a área no local. A área no local é a área vezes a direção normal. Ela é 0 na direção tangencial 1 e 0 na direção tangencial 2. Certo? Ok? Espera aí, só um pouquinho aqui, que parece que tem um negócio aqui que dando errado aqui. Ah, tá. Eu clico nesse negócio aqui, tem hora que ele dá uns tilts. Ok? Então, nós temos aqui a área na direção, no sistema global, direção tangencial. Então, vamos combinar esse com esse, e depois esse com esse. Tá bom? Então, vamos lá. Então, no global, certo? Nós vamos fazer o sigma igual ao df dA. E é dfx na direção I, dfy na direção J, dfz na direção K. Certo? Esse aqui do global, agora esse aqui também do global. Opa, é a Y. K. Então, qual é o resultado que nós vamos ter? A matriz sigma, né? dfx, dx, dfx, y, né? dAx, dfz, dx. Deixa eu só acertar isso aqui, ficou meio desenho, ficou meio estranho. Agora, df x day, df y day, df z day. E por último, dfx daz
dfy, daz, dfz, daz, certo? Ok? Tá conseguindo enxergar e acompanhando aí, ô Gabriel? Tô sim, professor. Tô vendo. Tá, então, qualquer coisa me fala aí se não estiver acompanhando, tá? Aí, vamos Beleza. lá. Então, já fizemos o que eu prometi, né? Relacionar isso com esse, certo? Agora vamos relacionar isso com esse. Então, vê lá. Então, esse aqui vai ser o T. Porque aqui é vetor, certo? E aqui embaixo, ó, vamos relacionar esse aqui. Vamos lá. Então, vamos pensar que não sei que é o T. Vamos tentar fazer sem, como se não fosse o T. Então, vamos lá. DF, DA. Então, aqui seria DFN, na direção N. DF, eu coloquei que nome foi? S1. S1 na direção tal 1. DF, S2 na direção tal 2. Dividido por quê? Por DA na direção N, porque o resto é zero. Certo? Então, vamos pensar aqui. Vamos tentar colocar esse por esse, esse por esse, esse por esse. Certo? Então, você vai ver que se eu te colocasse aqui, ó, 0 na direção tal 1 e 0 na direção tal 2, quando eu fizesse esse por esse, daria divisão por 0. Tá? Então, vamos só colocar só para ver, ó. DFN, DAN, DF S1, DAN, DF S2, DAN. Agora, DFN, DA S1, né? DF S1, DA S1, DF S2, DA S2. Deixa eu aumentar aqui essa matriz. Agora, ó, DFN, DAN. Não, S3, né? É que S1, S1, que S1 também. Que é S2, tá? S2. DF S1, DA S2. DF S2, DA S2. É igual. Então, veja. Esse DAN existe. Esse aqui é 0, ó. Esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0. Portanto, daria infinito aqui, infinito aqui, infinito aqui, infinito aqui. Certo? Aqui também é 0, então daria infinito aqui. Aqui também é 0, daria infinito aqui. Então, só sobra DFN, DAN, DFS1, DAN, DF S2, DAN. Então, tá vendo por que eu não consigo montar um tensor nessa configuração local aqui? Conseguiu entender? Porque dá divisão por 0, né? Entendeu? Entendi, professor. Divisão por 0. Então, eu não consigo, no local, montar um tensor. Então, eu preciso montar um vetor, que é só essa linha aqui. Certo? Ó, então, eu vou chamar esse aqui, ó. Né, como esse aqui não vai dar certo, ó. Eu vou chamar esse aqui, que a gente não sabia o que era, de vetor T. Certo? Que a gente já definiu ele aqui, ó. Ó, já definiu ele aqui. Tá? Então, por que que alguém inventou essa história de tirar a seta no local? Porque isso aqui, ó, é do global. Então, tirou a seta no local. Por quê?
porque a pessoa, né, testou e viu que dava infinito. Então, o único jeito de tentar manter a existência desse vetor aqui, ó, tá? Então, esse aqui é um tensor e esse aqui é um vetor. Aí você vai ver a utilidade, porque, por enquanto, essa aqui é a parte mais matemática, tá? Então, vamos repetir essa parte aqui, dizendo que o seguinte, que o vetor t, ele vai ser dfn, dan, na direção n, df S1 DAN na direção tal 1, né? E DF S2 DAN na direção tal 2. Essa aqui é a promessa que eu fiz aqui, ó, de combinar esse com esse, tá? Então, essa combinação dá o T e essa combinação aqui dá o sigma. Entendeu? Bom. Entendi, professor. Então, eu vou apagar essa daqui só porque ela está atrapalhando aqui, eu preciso de espaço, tá? Porque você viu que não dá certo, então já ficou ciente que não dá certo. Aproveitar aqui. Tem um jeito mais rápido, né? De apagar, acho que não tem. Tem que selecionar um quadrinho, né? Como é que faz? Isso aqui é para selecionar um quadro, não é? Caixa de texto. Ah, não, é caixa de texto. Como é que seleciona um quadrinho aqui? Ah, não dá para selecionar, né? Não tem um recortar aqui, né? Vocês que trabalham melhor com esse software aqui, né? Ah, no TM eu não sei, professor. Nesse software aí. Eu acho que não. Poxa, que pena, né? Porque assim a gente recortava uma área inteira e já não precisava. Mas É aí você fácil. quer usar. É porque você quer usar esse slide mesmo, né? Esse slide. Porque você não quer criar um próximo. Entendi. Bom, então tá aqui. Então, nós temos o tensor tensão e esse aqui. Agora, a gente sabe que sigma, aliás, que T é sigma N, certo? Então, vamos colocar. Quem que é o T? Certo? O sigma e o N. Então, aqui vai ficar, ó, sigma xx, tal xy, porque a gente disse que quando é fora da diagonal, ó, nós vamos usar tal. Tal xz, tal yx, sigma yy, tal yz, tal zx, tal zy e sigma zz. Certo? Que é o sigma daqui. O n, nx, ny, nz. Certo? Então, para satisfazer essa relação, vai ter que ter o quê? O tx, o ty e o tz. Tá? Então, essa configuração aqui está no global. Mas ela é uma relação totalmente geral. Certo? Totalmente geral. Então, ela também tem que valer no local. Tá? Então, vamos lá. Então, T, df, n, dan, né? Mais df, S1, dan, na direção tal 1, df, S2, dan, na direção tal 2. Ok? Bom, agora nós vamos voltar aqui e lembrar, né, quem é o T. Ó. O T está na mesma direção de F. Então, ó,
Aqui vai ter um DFN, certo? Bom, nesse daqui é melhor, né? Aqui vai ter um DFN, né? Se você pensar como DF aqui. Aqui vai ter um DFS1 e aqui vai ter um DFS2, tá? Então, se T, né? Se T está na mesma direção de F, deixa eu apagar aqui só porque eu vou usar o slide de lá, né? Se T está na mesma direção de F, então aqui também vai ter o TN, o TS1, certo? E o TS2, concorda? Por quê? Porque o T está na mesma direção do F, portanto, as componentes deles também são idênticas. Tá? Então, esse aqui vai ser um TN, um TS1 e um TS2. Igual existia um DF, DF1, entendeu? Conseguiu captar? Ó? Igual existia o FN, FS1, FS2. Como eles são paralelos, né? T paralelo a F, no caso, né? Ou DF, né? Então, vamos ter a mesma situação lá. Tá? Quando a gente fez isso aqui, né? A gente sabia que T era paralelo a DF, porque a gente dividiu pelo módulo. Um vetor dividido pelo módulo não faz diferença. Então, a gente já sabia que era paralelo, e colocou aqui. Aí a gente fez as contas, e agora está com ele aqui. Então, esse aqui vai ser o TN, TS1, TS2. Ok? Então, TN, certo? Mais TS1, mais TS2, na direção tal 2. Ok? Então, esse daqui eu dei um nome para ele, né? Aqui é uma operação. Como é que eu obtenho ele? E aqui é o nome dele, tá? É diferente. Aqui é o nome dele, que é assim. Agora, vamos lá. Quando a gente quer obter uma das componentes de um vetor, o que que você faz? Né? Você multiplica o vetor. Por exemplo, se eu quero a TS1, vamos começar com a TN, é melhor. Se eu quero a TN, eu multiplico o T pelo N, escalarmente pelo N. Olha lá. Pego tudo isso aqui, que é o T, certo? TN, N, TS1, tal 1, TS2, tal 2, que é o T, e multiplico escalarmente por N. Esse N vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui. Como ele é perpendicular a esse pedaço aqui, ó, que ele é um versor, né? Ele está lá N, S1, tal 1, na verdade, e tal 2. Então, eles são perpendiculares. Quando eu fizer o produto escalar, 0 a 0 só fica só esse aqui. Então, Tn, T escalar N, é igual a Tn, N escalar N, que vai dar 1, mais TS1, tal 1 escalar N, que vai dar 0, mais TS2, tal 2 escalar N, que também vai dar 0. Então, para eu obter a coordenada Tn, eu multiplico T por N. Certo? Então, fica Tn escalar N, que é igual a 1. Certo? Então, isso aqui fica igual a 1, portanto, é o Tn. Aí, se eu quiser o TS1, então é o T pelo tal 1. Certo? Que repete toda o Q e coloca tal 1 aqui. Aí o tal 1
vai ser perpendicular ao 2, vai ser paralelo ao tal 1, e vai ser perpendicular ao 0. Então, vou colocar aqui, ó, TN, N, tal 1 vai vir aqui, vai dar 0, TS1, tal 1, esse tal 1 com esse tal 1 vai dar 1, mais TS2, tal 2 aqui vai dar 0. Então, nesse dá 0, nesse dá 0, e aqui dá 1. Do mesmo jeito aqui, deu 1, 0, 0. Certo? Aí podia fazer o tal 3, o TS3, que é T escalar. Desculpa, eu estou contando errado. TS2. TS2, que é o T tal 2. Certo? Ok? Então, seria a mesma coisa aqui. Vai isso aqui, escalar tal 2. Aí vai dar 1 nesse, vai dar 0 nesse, vai dar 0 nesse. Entendeu a troca de posição aí? Aham, entendi, professor. Tá, então vamos agora juntar todo mundo. Por isso que eu falo, tinha que ter uma nota autoadesiva, não. Adicionar imagem, círculo. Não, não dá. Tem que apagar mesmo. Se pudesse aumentar a borracha para ficar bem grandona. Isso aqui é minuto de aula comigo, né? Apagar o quadro. Fazer chamada. Fazer determinadas coisas na aula é aula, tempo de aula comigo. Bom, então vamos lá. Então, TS1 é T escalar tal 1, né? Aqui. E o TS2 é T escalar tal 2. Certo? Mas quem que é T? Quem que é T? T é sigma N, só o T. Então, só o T é sigma N. Lembra? T é sigma N. Então, substituindo aqui, fica N escalar N. E aqui fica TS1. T é sigma N escalar tal 1. E aqui é T sigma N escalar tal 2. Tá certo? Então, alguns livros, como repete o N, ele chama isso aqui de sigma NN. Tá? Aqui ele chama ou de TS1, né? Ou de sigma NS. Tá? E aqui, sigma NS1, NS2. O TS1, o TS2 também tem NS1, TNS2. Então, dependendo do livro, tem essa notação. Então, lá na apostila, você vai encontrar essa notação e essa notação. Por quê? Porque aqui é para lembrar a operação, ó, multiplicar 2 vezes pelo vetor normal. E quem é isso aqui? É a componente normal do vetor tensão. E essas duas aqui são as componentes tangenciais do vetor tensão. Então, você pergunta, professor, por que o senhor definiu o tensor tensão, o vetor tensão, e agora você está precisando dessas componentes? Porque é o seguinte, quando eu tiver um corpo, o tensor vai dar a informação completa do corpo. O T, eu vou ter que dizer onde que eu quero analisar. Certo? Então, eu tenho que dar a normal, para poder tirar o T ali.
E aí, quando eu tirar o T ali, eu vou dizer, tem uma parte normal, que é o TN, uma parte cisalhante, que é o TS1, e outra parte cisalhante, que é o TS2. Então, eu vou ter duas cisalhantes e uma normal. Então, eu vou fazer análise de tensão local, né, na minha amostra. Eu posso fazer isso com o quê? Com um microscópio FEG, chamado FEG. É um microscópio eletrônico que também faz análise de tensão microscópicas nos corpos. Tá? Ok? Então, essa é a ideia do vetor tensão. Tá bom? Então, agora vamos lá na apostila, que eu vou seguir com o roteiro da apostila para você deixa eu ver qual que é que eu vou fazer. Essa aqui mesmo. Vamos lá. Recapitulando tudo na apostila. Então, eu tenho um corpo, ele tem uma direção df, vai ter uma tal 1, uma tal 2 e uma n, e um vetor dA. Aqui tem momentos fletores, né? A gente chama de C, tem a força, tem a normal, tem a tal 1 e tem a tal 2. E tem o dA também, certo? Então, isso aí. Então, T, ó. T é df dA sem o vetor. Tá? Portanto, o T é um vetor, porque ele só modificou, ele não modificou o F. A natureza do F continua, só dividiu por um escalar, que é o valor do módulo da área. E atenção, T é sigma n. Então, T vai depender do ponto, porque ele é local, certo? Esse aqui é um sistema de coordenada local, por isso que é x. Esse aqui é um sistema de coordenada global, que é um outro sistema de coordenada. É como se eu tivesse um local, né, e um global. Então, aqui o sistema coordenado é x, aqui o sistema até lá é x. Aí o x é as coordenadas x1, x2, x3, sigma e xyz, e aqui xyz é x1, x2, x3, minúsculo, que é para dizer que é local. Certo? Aqui, global. Tá? Então, tá lá a relação T sigma n. Então, como é que a gente vai olhar essa situação? Deixa eu descer aqui, porque esse curso aqui agora começa a dar problema. Então, vamos lá. Aqui. Então, o vetor T, ó, ele vai estar num plano, né, com componentes T1, T2, T3, né, porque eu estou aqui, ó, no corpo, certo? Tem um vetor df aqui e tem um vetor t. Aí eu trago ele para cá, ó, para esse sistema aqui, ó, t. Então aqui ele vai ter um tx ou tx1, né? Ele vai ter um ty ou tx2 e vai ter um tz ou tx3, como está aqui, ó, que vai ser o T1, T2 e T3, tá? Então, aqui eu estou colocando 1, 2, 3 para poder ser ou cartesiana, quando eu falo. Quando eu uso 1, 2, 3, pode ser x, y, z, pode ser ρ, θ, z, que é o cilindro, né, o retangular, o cilindro que pode ser r, θ, φ, que é o esférico. Certo? Por isso, quando eu uso 1, 2, 3, é isso. Tá? Então, aqui está o T1, T2, T3, está aqui as componentes, né? Então, como é que eu obtenho T1E1? Eu multiplico linha coluna. Então, fica um produto aqui. Bom, o sistema global a gente viu, né? O F em componente x, y, z, né? X, y, z, df, dA, então delta F aqui, ficou faltando um delta aqui, né? E o delta A também ficou faltando um delta aqui. Depois tem que corrigir isso lá.
dividindo um pelo outro, ó. Daí você aí toma o limite, ó, né? Então, o que é o dFdA? É o limite de ΔA tendendo a zero de ΔF sobre ΔA. Então, isso é o dFdA, que é o sigma, certo? Que é o sigma. Que é uma matriz. Então, tá aí. Agora, aqui eu generalizo, tá? Aqui eu separo as coordenadas de normais, tensões normais, né? Certo? E aqui as tensões tangenciais. Ok? Agora, ó, mostrando. Agora o DF no local. O DF vai ter o DFN, o DFS1, o DFS2. E quando eu fizer o T, vai ter o TN, o TS1 e o TS2. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Então, DFDA, só com modo. DFN, DA, DFS1, DA, DFS2, DA. Esse aqui é o TN, esse aqui é o TS1, esse aqui é o TS2. Aqui eu chamei de S2, podia ser tal 2 aqui, tá? Não tem problema não. Depois eu uniformizo essas notações. E, ó, eu usei um tal 1, tal 2. Então tá tendo uma confusão. Eu tenho que lembrar de, né, que tal 1 é a mesma coisa que S1. Tal 2, a mesma coisa que S2, tá? Aqui eu já usei tal 1, tal 2. Aí você digita, depois você esquece que você usou. Aí depois você fica olhando aí. Tá? Então aí, ó. Olha aqui, ó. Sigma NN, ó. Que é o mesmo TN, né? Tal S1, né? Que é o TS1. Tal S2, que é o TS2. Então, estou usando as duas notações ao mesmo tempo. Depois eu uniformizo essas notações. Tá? Aí aqui, ó. Aqui. Você vai... Peraí, deixa eu pegar. Aqui você põe o T, né? Aqui você tem o sigma. E aqui você tem o N. Tá? Ok? Aí, o seguinte. Você agora tem a relação T igual a sigma N, né? Aqui vale para o global e vale para o local. Certo? Então, vamos fazer... Aqui eu só coloquei uma ilustração, né, que é uma matriz A por por um vetor V dá um vetor W, né? Ou U, né? Sempre assim. Uma matriz, um vetor dá um vetor. Estou colocando aqui. Bom, então, eu pego aqui esse vetor T, ó. Eu fiz um corte aqui, ó, dentro do material. Agora eu não estou mais do lado de fora, né? Ó, o delta F aqui está do lado de fora. Eu vou por lá de dentro do corpo, tá? Então aqui eu tenho uma força F, e aqui eu vou vetor T. Então, se eu fizer um corte, ó,
imaginando meu T aqui. Por que eu não estou pondo T na mesma direção de F? Porque eu vou imaginar que dentro do material o T está numa outra direção. Vamos ver o que vai acontecer. Aí vai ter o T, ele vai ter o TN para cá, o TS1 para lá, o TS2 para cá. Aqui, como o corpo é complementar, o N está oposto, o S está oposto e o T está oposto. Tá? Então, seria negativo. Aí, ó, DFNDA é o sigma NN, né, como eu já falei. Por quê? Porque esse aqui é o TN, né? Aqui é o TS1, certo? E eu posso fazer o seguinte, ó. Quem que é o módulo de T? É raiz quadrada de Tn ao quadrado, mais TS1 ao quadrado, mais TS2 ao quadrado. Então, eu chamo isso aqui de um TS ao quadrado. Tá? Então, eu posso juntar as duas tensões normais, tangenciais, numa só. Tn ao quadrado mais Ts ao quadrado. Tá? Isso também dá para fazer, é o que ele está fazendo aqui. Ó. Sabendo que a tensão tangencial vai ser decomposta em duas. Tá? Aí aqui é que eu decomponho em duas. Tá bom? Aí fica assim, ó. Aqui é o Tn, aqui é o Ts1, é o Ts2. E, bom, essa relação aqui, ó, EFDA, ó, DFDA, DADN, nós já fizemos, né? Ficou T igual a sigma N, né? Aqui, ele tá colocando aqui na notação indicial, é a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. Aqui é uma generalização para qualquer sistema de coordenadas. Aqui ele está dizendo como calcula as componentes do modo de T, né? Que é o quadrado de cada componente multiplicada por ela mesma. Né? Aqui tá ensinando como separa o T1, como separa o T2, explicando pelo vetor, né, para poder fazer aquele truque lá, ó. Dá 0 aqui dá 1, aqui dá 0, aqui dá 1, aqui dá 0, e o 3 também, aqui dá 1, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, 0, 1, aqui dá 0, 1, 0, e aqui dá 1, 0, 0. A componente sigma NN, que é também o TN, é multiplicando o T, que é sigma, N, escalar N. Também nós já vimos. Né? Também ele está fazendo, repetindo, certo? Ó, sigma NN. Aqui ele está separando as componentes como eu separei, né? Tá? Nessa separação aqui, ó, nessa anterior aqui, ele está fazendo para o sistema global. E aqui, ele está fazendo para o sistema local. Tá? Aqui no sistema local, ó. Tá? Global. Tá bom? Aí, bom, aqui é o sigma NN. Agora, ele vai fazer o seguinte, deixa eu só, aqui é a mesma coisa, mas eu vou mostrar mais para frente, espera só um pouquinho. Aqui. Então, veja, se ele juntar as duas tangenciais, né, certo? Então, o vetor T vai ficar o módulo ao quadrado, Tn ao quadrado, mais Ts1 ao quadrado, mais Ts2 ao quadrado. Então, esse aqui eu vou chamar de Ts.
Então, se eu tenho essa componente e tenho o vetor t, como é que eu tiro essa? Então, essa, ts2 ao quadrado, é t ao quadrado menos tn ao quadrado. Né? Ou tal, né? Componente tal, é módulo de t menos sigma nn ao quadrado. Então, aqui só muda a notação. Tá, o ns. Tá? Então, é a mesma relação. Ele está pegando, juntando duas e tirando essa dessa daqui para obter essa daqui. Só isso. Bom, aí agora vamos para uma interpretação física. O corpo ele está sujeito a uma força numa direção qualquer, eu faço um corte. Só que eu escolho fazer o corte no plano E1, E2. Certo? Esse plano aqui, ó. Aliás, é 3, E2, né? 3, E2. Aí, eu vou pegar a componente T1, né? Porque T, ele é T1 no global, né? Na direção E1, T2 na direção E2, T3 na direção E3. Que seria aqui, ó, o I, J, K, se fosse retangular. Então, eu vou analisar o T1. Então, eu decomponho o T1. Esse T1 também agora, ele vai ter uma normal e duas tangenciais. Esse aqui vai ter uma normal e duas tangenciais. Esse T2 vai ter uma normal e duas tangenciais. Esse T3 tem uma normal e duas tangenciais. Certo? Então, para analisar o T1, eu faço o plano E3, E2. Para analisar o T2, eu passo o plano E1, E3. E para analisar o T3, eu faço o plano E1, E2. Certo? Então, aí, ó. Ó. Quem vai ser as componentes do T1? Sigma 1, tá 1, 2, tá 1, 3. No plano E1, E3. Ó. Esse corte aqui. Certo? O mesmo corpo, agora ele está pegando o T2. Essa vai ter uma componente normal e duas tangenciais. Todos eles, sempre que você tiver um vetor, aí, ó, aí vai ter tal 2, 1, sigma 2, 2, tal 3, 2. E no plano E1, E2? Ó, eu vou pegar a componente T3. Então, veja, aqui era verdinho, ó, aqui é vermelhinho e aqui era azulzinho, certo? Os cortes. Tá? Juntando todo mundo, ó, vai dar a matriz sigma. Essa aqui é a componente de T1, aqui é a componente de T2 e aqui é a componente de T3. Ó, juntando o azulzinho com o vermelhinho com o verdinho, ó, tá? Então, a componente T3 está aqui, a componente T2 está aqui, a T1 está aqui, T2, T1, T2, T3. E aqui está as tensões, ó, tensão normal, duas tangencial, uma normal, duas tangencial, uma normal e duas tangenciais. Então, formou o tensor das tensões. Aí, você pergunta, professor, mas por que agora está diferente? Não, é porque assim, ó, o T continua sigma N, certo? O T agora tem componente T1, T2, T3, que eu generalizei. O sigma tem componente sigma 1, 1, tal 1, 2, tal 1, 3, tal 2, 1, sigma 2, 2, tal 2, 3, tal 3, 1, tal 3, 2, sigma 3, 3. Só que, quando eu tiver esse corte, a normal é quem? É o N1. Quando eu tiver esse corte, a normal é quem? É o N2.
E quando eu tiver esse corte, a normal é quem? É o N3. Então, T é sigma N. Então, aí está provado, né? No global e no local, que T é sigma N para qualquer sistema de coordenadas. Tá? Então, não depende do sistema de coordenadas. Ok? Então, estamos aí. Agora, professor, me diga uma coisa. Você está dizendo que a relação não depende do sistema de coordenada. Agora, o vetor T depende do sistema de coordenadas. O sigma depende do sistema de coordenadas. O N depende do sistema de coordenadas. Mas a relação entre eles não depende. Porque tem que dar o mesmo valor multiplicando esse por esse num sistema de coordenadas, tem que dar o mesmo valor aqui. Num outro sistema de coordenadas, tem que dar o mesmo valor aqui. Certo? Porque é o mesmo vetor. Tá? Aí, ó, juntando as componentes, foram reduzidas para T1, né? Sigma 1, tá 1, 2, tá 1, 3, tá 1, 2, 1, sigma 2, 2, 2, que é o próprio T vezes sigma. Ó, E1 é 2, é 3, porque esse aqui era o N1, o N2 é N3, quando feito o corte. Tá? Então, nós tivemos a sorte, né, vamos dizer assim, o arranjo de orientar o corpo exatamente nas direções E1, E2, E3, cujas normais já estavam ali. Mas poderia não ser, podia ser assim, ó. Certo? Então, o vetor normal estaria para cá, outro vetor normal para cá ou para cá. Então, estaria orientado diferente. Tá? As mesmas relações, está repetindo. Mesmas coisas. Aqui ele está colocando aqui, ó, quando for tração, né, é aquilo que eu já falei, a força está na mesma direção da normal. É tração. Quando a força estiver contrária à normal, é compressão. Ele vai provar que o tensor simétrico, ó, tensor é simétrico. Tá? Agora, vamos analisar na prática essa situação aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma placa, né? Agora vamos fazer a interpretação de tudo que nós fizemos. Vamos supor que eu tenho uma placa que ela tem um furo e as linhas de força se desviam do furo. Então, eu coloco um sistema de coordenadas aqui, certo? E analiso o ponto aqui, ó. Então, as linhas estão paralelas, certo? Se eu colocar esse mesmo sistema de coordenadas aqui, ó, as linhas já não estão paralelas. Então, para eu manter as linhas paralelas, eu teria que inclinar o meu sistema de coordenadas. Então, esse aqui seria um sistema global e esse aqui seria um sistema local. Porque se eu levar o global lá para a posição sem reorientar ele, né, eu vou ter problemas, porque vai ficar mais complicada a descrição do campo. Né? Porque quando um sistema tem linhas paralelas à minha orientação, esse negócio é simples. Quando o sistema tem linhas que cruzam, esse negócio aqui é mais complicado. Então, eu vou escolher um sistema de coordenadas a princípio, que eu não sei qual que é as linhas que vai aparecer. Depois, eu mudo para um sistema que vai
orientar conforme as linhas. E esse sistema que orienta conforme as linhas, eu vou chamar de sistema principal, né? É um local, mas ele tem tensões, né? Porque como vai ser um tensor, aqui as tensões de tensor, a matriz vai ser cheia. E aqui, quando ele estiver orientado, a matriz vai ser diagonal. Que é muito mais simples, trabalhar com uma matriz diagonal. Olha só. O princípio de Saint-Venant diz o seguinte, que quando eu estiver longe da minha zona aqui de defeito, o sistema global dá conta dos dois casos. Certo? Então, quando eu não tiver defeitos, o sistema global não precisa mudar. Tanto para esse problema como para esse problema. Mas, quando eu tiver um problema 1 e um problema 2, aqui, ó, igual esse aqui. Problema 1, problema 2. Só que agora eu estou examinando a zona do defeito, esse sistema global aqui, certo? Tá tudo bem, não tem problema. Mas se eu colocar o sistema global aqui, ó, já dá problema. Então eu tenho que girar ele. Então aqui eu vou usar um sistema local, né? Aqui é global, aqui é local. Só que aqui é um local com tensões principais. Principais. Ou seja, eu preciso fazer uma rotação nesse sistema de coordenadas. Senão, não consigo resolver corretamente esse problema. Exatamente por quê? Porque quando estava longe, tudo bem, não tinha problema, mas quando está na posição do defeito, eu tenho que mudar. Ok? Então, o princípio de Saint-Venant diz isso. Quando você está longe da região de defeito, o problema P1 é equivalente ao problema P2, embora eles sejam diferentes Tá certo? Esse aqui é uma variação nas fronteiras, né? Mas o miolo é igual. Esse aqui, uma variação, o miolo e as fronteiras são iguais. Tá? Vale para as duas situações. O problema é onde você está. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos um problema de tensão que ele é 3D. Ele tem um tensor de tensão de uma matriz cheia 3D. Tem elemento aqui, 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 aqui. E ele é muito complicado de resolver. Então, eu vou trocar esse problema por um 2D chamado de tensão plana e um 2D chamado de deformação plana. Certo? Então, um problema difícil, eu vou trocar por dois problemas mais simples. Então, ó, tensão plana. A matriz, que era 3 por 3, passa a ser 2 por 2. Certo? Então, uma linha e uma coluna está nula. Uma linha e uma coluna está nula. Uma linha e uma coluna está nula. E quando é que, na prática, eu sei que é tensão plana como é deformação plana? Por exemplo, você tem uma chapa fina. Certo? Esse é tensão plana. Quando é que eu sei que é deformação plana? Quando a minha chapa foi espessa. Aí eu tenho deformação plana. Tá?
Só que aqui a matriz é de tensão, então nós vamos resolver primeiro extensão plana, certo? Vamos lá. Ok? Então a tensão ela pode ser plana, tá bom? Beleza. Tá ele na direção das linhas de força, tá? Então, na próxima aula, eu vou ensinar essa mudança de coordenadas aqui, tá? Ok? Então, por hoje é só. Nós vamos estudar essa mudança de coordenadas na próxima aula, que é a força oblíqua, onde você vai deduzir uma inclinação, né? Você vai definir as mesmas coisas aqui, ó. Força está oblíqua, você vai deduzir uma inclinação. Aqui eu vou repetir algumas coisas que eu já fiz aqui, ó, divisão por zero e tal, que eu já mencionei nessa aula aqui. Aí nós vamos decompor, né, em função do ângulo. Tá? Função do ângulo. Fica para a próxima aula isso aí. Então vai ter mais 2 aulas, e aí você vai trazer o seu notebook para você aprender a fazer uma planilha de cálculo. Tá? E nessa planilha de cálculo, nós vamos usar a planilha para resolver os exercícios, porque fica mais simples. Resolver na planilha, você aprender a fazer a planilha, entende como é que funciona e faz o cálculo. Tá? Não precisa usar calculadora, né? Usa o notebook na prova, não tem problema. E fica mais fácil. As contas ficam mais fáceis e eu me preocupo mais com o entendimento, tá bom? Alguma Beleza, dúvida? professor. Alguma dúvida aí? Entendeu as dificuldades aí de transformar tensão para vetor tensão, global para local? E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer analisar tensões no ponto, né, de interesse, e a gente quer escolher um problema que seja fácil de resolver, que é um problema tridimensional e muito complicado, nós reduzimos para um bidimensional e olhamos as características do corpo, se ele é espessura fina, espessura grossa. Tá bom? Sim. A gente já tinha visto aquele princípio de Saint-Bernard, não era? Não era um dos princípios fundamentais que a gente viu Isso, na matéria 1 a gente viu, a gente só mencionou ele, né? Agora a gente explicou. A gente explicou. Tá bom? Sim. Tá certo então, professor. Ó, então, aí mais 2 aulas de tensão, aí uma aula de planilha, depois vai ter uma aula de deformação, que é mais rápido, porque como você já entendeu, tensão é o mesmo formalismo, só muda o nome, que é a de tensão para deformação. Aí depois nós vamos ver teoria da elasticidade, e aí os casos de elasticidade, viga, torção, flexão, compressão, cisalhamento, flexão composta, simples, até o final do curso, tá? Fechou então, professor. Até mais, então. Obrigado. Bom final de semana, professor. Para você também.